A voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Pai amado, querido Mestre Jesus, Mãe Maria, nosso mentor, Ramatiz, amigo, que nos recebe todos os sábados com todo amor, carinho, com sua falange socorrista, que nos ajuda, espíritos especializados, que aqui trabalham em equipe com os nossos médiuns, para trazer a saúde do nosso espírito, onde todos nós aqui saímos beneficiados, fruto do nosso esforço, da nossa dedicação, de sairmos de casa mesmo cansados, ocupados, atarefados, e nos esforçarmos para chegarmos até essa casa, buscando algo mais, buscando mais um entendimento, buscando essas energias que mexem com a nossa alma, que modificam as nossas células e nos fazem melhores. É com essa certeza, Pai, que aqui estamos reunidos, buscando novas informações, mais conhecimento, mais amor, para que possamos levar essa bênção, essa ajuda que aqui recebemos, essa energia, a outros irmãos que também necessitam dessa luz, desse esclarecimento, para começar a caminhar, saindo das trevas e buscar a luz que traz a saúde, o equilíbrio, a harmonia para todo o nosso corpo, seja ele o perispírito, o corpo físico, saímos equilibrados e tocados pela espiritualidade que nos dá essa energia, nos dá esse amor e esse carinho quando aqui chegamos. E em nome de todos aqui presentes, dos dois lados da vida, em nome do Mestre Jesus, da Mãe Maria, né, do nosso querido mentor Ramatiz, mas acima de tudo em seu nome, Pai, pedimos a sua permissão para dar início a mais essa palestra, dando todos felizes, graças a Deus. Bem, meus irmãos, hoje nós podemos, né, a gente está vendo o que está acontecendo com o nosso planeta. Infelizmente, nosso planeta está doente, né? Alguém discorda disso? O que a gente está vendo aí no planeta? Quanta gente doente, quanta gente nas filas dos hospitais, nossas matas, né, nossos animais sofrendo. Cada dia aparece uma doença diferente, um ultravírus, né, às vezes mais forte do que já existia, mutações, né? Tudo isso
tem a sua explicação, tem sua razão de ser, né? Principalmente porque nós estamos no mundo de prova e expiação, e esse mundo de prova de expiação, que é a Terra, que é uma escola, né? Ela está matriculada a alunos ainda muito bárbaros, alunos muito primitivos, que somos nós, infelizmente. Nós ainda estamos muito materializados. A verdade é essa, estamos muito preocupados com o nosso corpo físico, preocupados com o nosso bem-estar físico. A maioria dos espíritos que nos trazem mensagens, eles deixam bem claro, né? A ciência está muito preocupada com a doença e esquece do doente, a verdade seja dita, né? O próprio Ramatiz coloca para nós nos seus livros, e temos 2 livrinhos importantes para quem gosta de ler, Mediunidade e Cura, né? Do Hercílio Mais, e maravilhoso livro Fisiologia da Alma, também de Ramatiz, e muitos outros, mas esses 2 aqui é a base da nossa palestra, né? Que nos mostra realmente como funciona todo esse processo de doença, de cura, né? Como se dá, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas, como eu disse, a humanidade, quando se materializa, ela fica muito presa às energias animais, né? O homem, quando se revolta, quando pensa com ódio, né? Com rancor, com raiva, isso gera uma energia muito negativa, né? E hoje a gente vai ver quais as consequências que isso acarreta para a nossa saúde, né? Porque tudo no universo, como diz os grandes espíritos, tende a se harmonizar. Não tem como. Tudo vai se harmonizar, né? Se nós não tivéssemos aquela visão reencarnacionista, né? As oportunidades de ir e vir e de nos melhorarmos, né? Seria uma injustiça muito grande uma criança que nasce com uma cirrose, que nasce com uma doença horrível, teratológica, né? Essas crianças especiais, que hoje o nome é especial, na minha época era dementada, era mongolóide, nem se fala mais isso, é até proibido, né? Hoje são crianças especiais. Os autistas, quem viu o Profissão Repórter, né? Foi o Globo Repórter ou Profissão Repórter? Aqueles autistas, aquela criança não, já era um adulto, né? Acorrentado, totalmente louco. E estão por aí. Estão por aí. Como entender isso? Que justiça é essa se nós não tivermos a visão da reencarnação? Como um espírito desse vem daquela situação, o que ele pode ter feito para vir naquela situação? E outra pergunta que a gente vai estudar aqui, vai debater, e aquelas pessoas são boas, né? Tantas pessoas boas que nós conhecemos e tem um câncer, aquele fulminante. Meu Deus, que criatura boa, porque ela foi acarretada, né, com um câncer tão rápido e ela desencarnou tão rápido, né? Por isso que a doutrina ela nos consola, né? Por isso que a doutrina ela nos dá um alento para nós entendermos que nós não fizemos, né, não adquirimos essa doença numa só vida. Podemos estar num processo de adquirir alguma doença nessa vida, através dos nossos desequilíbrios, das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, mas para entender de maneira geral, holística, como dizem aí os grandes mestres, só entendendo, né, as vidas passadas, da onde vem tudo isso, né? Isso que o Espiritismo nos consola, nos explica, nos faz, né, refletir um pouco para a gente não se revoltar com Deus. E é por isso que muitas pessoas não sabem lidar com uma doença. Ficam-se logo revoltadas. Por que comigo? Com raiva. O que eu fiz? Né? Essa não é a melhor visão que nós devemos ter. De raiva, de revolta. E nem de passividade. Não é também a melhor visão. A melhor visão para nós assumirmos e encararmos uma doença, um problema, seja o que for, é com naturalidade. Eu também faço parte desse processo, né, de higienização, de expurgo, né, de limpeza. Eu também faço parte. Eu também estou aqui me autoaperfeiçoando. Quando Jesus fala, né,
não entrará no festim das bodas, só entrará no festim quem tiver a túnica alva, né? Que é uma credencial ter a túnica, né? O corpo, a túnica, a veste alva, branca. O que quer dizer isso? É o nosso corpo astral. Eu gosto de falar da figura do cocheiro, né? Que nos dá uma visão de ser integral que nós somos. Nós não somos esse corpo físico. Pelo contrário, o corpo físico é a ponta da linha, é a porcaria, a cangalha. Né? E a gente se preocupa tanto com o corpo físico, né? A gente esquece do principal, do corpo principal, que seria o corpo mental, que é o comandante de tudo, que é o pensamento, que é o espírito. Ele é o comandante de tudo. Nessa visão do cocheiro, quem comanda essa carruagem é o cocheiro, é o espírito. É ele que diz para onde vai. Mas a carruagem, que é a cangalha, que é o peso, que está presa no chão, esse corpo aqui, ó, que é a carruagem, ele precisa ser puxado. E o que puxa esse corpo, o cocheiro sozinho não consegue. Ele precisa de um corpo intermediário, que nós já aprendemos, que é o corpo astral ou perispírito, que é o cavalo. É ele que dá movimento, é ele que faz a carruagem agir. Porque a mente comanda. Então veja que o papel principal em tudo que acontece conosco aqui vem da mente. Não existem doenças, existem doentes. Isso todos os espíritos colocam bem claro para nós. E é essa visão que, graças a Deus, algumas faculdades de medicina, a USP em São Paulo já tem uma disciplina que fala de espiritualidade, doenças espirituais, que coloca o homem, o ser humano, como um ser integral. Mente, corpo, alma, está ali, eles estão estudando isso. Estados Unidos, Harvard, já tem disciplinas sobre espiritualidade e como a medicina encara a espiritualidade. Stanford, Estados Unidos também tem, faculdades chinesas, na Austrália, Copenhague, né, Neubert, a faculdade lá, todas estudando isso. Que maravilha, né? A própria Organização Mundial da Saúde, para vocês verem, já mudou o foco dela de saúde. Né? Eu até anotei aqui, a saúde agora é encarada como ser integral a harmonia fisiológica, que é o corpo, que é o psicossoma, né? É o corpo físico. O bem-estar psicológico, a mente. Né? E o equilíbrio socioeconômico. Como isso causa desequilíbrio, né? Quando nós passamos por um problema, nós temos uma colocação, estamos desempregados, né? Vivemos numa sociedade, né? Racista, nos afetando. Então, o equilíbrio socioeconômico é fundamental para a nossa saúde nesse contexto holístico integral do ser humano. A própria visão da Organização Mundial de Saúde já mudou esse conceito, né? De saúde. Né? Então, essa visão que a gente tem que começar a ter no terceiro milênio, que só somos muito mais do que esse corpo de carne e osso. Quem já estudou um pouquinho e leu um pouquinho sobre livros que falam sobre saúde, cura, né? Sabe que o corpo, o perispírito, que a gente vai ter uma palestra só sobre isso, ele é muito mais complexo que o corpo de carne. Muito mais complexo. Né? Quando Jesus, repetindo aquilo que eu tinha dito, quer que só vai entrar nesse festim, nessa festa, nesse reino dos céus, aquele que estiver a túnica alva, é o corpo espiritual, o corpo astral, limpo das impurezas. Limpo, totalmente limpo. Nós somos uma bateria, gente. Nós criamos energia, nós magnetizamos as coisas. Quem já leu um pouquinho sabe disso. Nós podemos fazer um processo de autocura, nos curarmos. A gente vai falar durante a palestra sobre isso. Né? O Dr. Norman, lá nos Estados Unidos, ele fez uma experiência com 3 copos com água pura,
água contaminada e água salgada e botou uma semente. Esperou alguns dias, no copo de água salgada, a semente morreu. No copo com água salgada, a semente morreu. No copo com água pura, ela germinou. Ele fez a mesma experiência pegando 3 pessoas, como vocês recebem aqui os passes magnéticos, para magnetizar, jorrar durante alguns segundos sobre aquela água. Pegou uma pessoa com dons de cura na água contaminada e pediu para ela jorrar durante alguns segundos sobre aquela água contaminada. Pegou uma pessoa esquizofrênica, com problemas sérios mentais, e mandou jorrar sobre a água pura, onde estava a semente. E pegou uma pessoa normal e mandou jorrar sobre a água contaminada. Na água pura, a semente morreu. Isso não foi feito uma vez só não, tá, gente? Foram feitos com várias pessoas. Pessoas com saúde, pessoas com dons de cura e pessoas com esquizofrenia, com problemas sérios de saúde. E a resposta da semente foi a mesma. Vejam a nossa energia. Vejam. E mentalizando, ele falou, mentalize. Mentalize, use a sua mente, que é o grande comandante de tudo isso aqui. Né? Sem a mente nós não somos nada. Por isso que a gente fala, o espírito para se manifestar aqui na Terra, a gente vai aprender isso, né? A maioria já sabe, precisa desse corpo que é o perispírito e do corpo físico. O corpo físico é o ponto de linha final, né? O corpo físico é famoso, como dão nome os espíritos, inclusive Ramatei, mata borrão. Ele absorve tudo de negativo que a mente cria, que a mente produz. Ele diz que a nossa mente trabalha como um forno, né, para a gente entender, né, que a gente pensa que, eu estou com raiva, eu estou com inveja, eu estou com cólera. Tudo isso produz fluido tóxico. Tudo isso produz. E nos afeta profundamente no corpo físico. É só vocês verem, quando a gente está com medo, como o nosso corpo não reage? A gente fica corado, se urina, dá dor no estômago. É ou não é? Isso vem da mente e afeta os órgãos, os plexos, né? Dá coceira, né? Eu estava com um problema outro dia aí, fui dormir, fiquei rodando na cama, me dava coceira nos pés. Impressionante como a mente afeta diretamente o nosso corpo físico. E a gente não para pensar nisso. Os grandes espíritos, os espíritos mais evoluídos, perguntam, por que Jesus não adoecia naquela época? Ele entrava naquelas grutas dos leprosos, né, andava com pessoas doentes, e Jesus nunca adoeceu. Será por quê? Porque ele tinha a mente em equilíbrio. O corpo dele, né, ele não veio aqui reparar nada, resgatar nada, nós viemos. Ele não possuía pecados. Ele mesmo disse, a doença é herança do pecado. Mas que pecado é esse? Todos os sentimentos anti-evangélicos. Todos os sentimentos, né, que afetam o próximo, principalmente. Seja a cólera, a maledicência, o ódio, a vingança, tudo isso gera um fluido pesado que adere ao nosso corpo mais sutil, que é o corpo astral, que é a capa, o perispírito é a capa do espírito, então ele é o primeiro a ser afetado. E nós temos a chamada lei da gravidade, né? Por isso que a maioria dos espíritos fala que a doença vem de cima para baixo. Vem de dentro para fora. Por isso que os grandes espíritos falam isso. Por isso nos velhos tempos gregos lá, da época de Pitágoras, Sócrates, Apolônio e Tiânia, tinha lá escrito, mente sã, corpo são. Então tudo começa na mente.
Isso eu queria fazer essa introdução para nós começarmos a entender. Então, nós, grandes cocheiros, comandantes desse corpo físico, nós é que comandamos, nós é que vamos dizer se eu estou preparando um corpo físico saudável para uma próxima reencarnação ou não. Tudo nos afeta. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Nós pensamos através do espírito, sentimos através do corpo astral, através das emoções e agimos através do corpo físico. Tudo nos afeta. Esse é o ser integral. E graças a Deus a ciência, que já está estudando a glândula pineal, que é a porta, né, para a espiritualidade, essa glândula pineal que controla, que é bem no centro do cérebro, que controla todos os hormônios do corpo, inclusive a energia espiritual que nós recebemos através dos centros de força do perispírito, essas energias que penetram, né, nos nossos plexos, órgãos, que vem lá do plano espiritual, passa pela pineal, né, pelo chakra coronário, pineal, e ela distribui, que tem um papel importantíssimo, né, no crescimento, no controle de hormônios e por aí vai, né? Então, vocês imaginem uma mente desequilibrada, o que não vai fazer com o corpo físico. Uma pessoa ansiosa. Vocês devem conhecer pessoas ansiosas. Você vê esse autista, essas crianças especiais, autistas. A que ponto chegam, né? Tem a moderada, a severa e grave. Cada um no seu grau, né? Logicamente, de acordo com o expurgo que o espírito tem que fazer no corpo físico e afeta o órgão mais sensível. Normalmente, essas criaturas autistas utilizaram mal o seu cérebro ou sua inteligência. Normalmente. E criaram, né, uma carga tóxica, né, severa, muito violenta, que às vezes nós levamos muitas reencarnações para expurgar nesse mata-borrão chamado corpo físico. Porque quando a gente é enterrado, desencarnado, vai tudo para a terra. E tem gente que ainda tem tanta carga pesada que ela continua expurgando no além-túmulo, nos charcos. Quem já ouviu falar de areia monazítica? Lá do Espírito Santo. Aquele banho de lama maravilhoso. É mais ou menos isso. Algumas pessoas ainda estão tão carregadas devido à maldade, o ódio, né? Vocês imaginem esses ditadores, essas pessoas que mataram, prejudicaram tantas pessoas, o quanto eles não danificaram o seu corpo astral e o quanto o corpo físico deles não vem deteriorados. Aí a gente imagina, puxa, será que um autista desse pode ser um Hitler? Pode. Alguns livros já questionaram, já falaram, e isso também não é importante, que o Mussolini reencarnou com uma doença chamada pênfigo selvagem. Aquele, né, o fogo foliático, aquela doença que a pele parece estar pegando fogo. Que Mussolini queimou muitas pessoas, né, pela sua maneira de ser, de comandar, ele mandava matar as pessoas rindo. E queimou muitas pessoas. E isso é atitude. Isso é sentimento, isso é pensamento que o afetou diretamente na constituição do próximo corpo físico. A gente acha que passa ileso, mas tudo, gente, quando Jesus fala pecamos até em pensamento, é a coisa mais certa do mundo. Quando a gente tem inveja, quando a gente está com raiva, a gente gera energia. Nós somos um forno. Quando a gente pensa ruim, viramos um forno a lenha. Quando a gente bota uma panela no forno a lenha, como é que sai a panela? Toda suja, cheia de borra, né? Quando nós fazemos coisas altruístas, coisas boas, virtudes, etc., nossa mente funciona como um forno elétrico. Esse é um exemplo que Ramatiz dá. Não tem sujeira. É uma energia pura. É uma energia que nos eleva, que não nos limpa, que não nos afeta. Pelo contrário, nos cura, né? Mas enfim, vamos começar a entender um pouco desse processo que eu falei aqui, entendendo que Deus, que é perfeito, isso aí não há dúvida, ele nos criou como espíritos
em evolução, imperfeitos. E temos que chegar a essa perfeição. Essa imperfeição, né, para evoluirmos, precisamos reencarnar no mundo primitivo, no mundo material, no mundo como a Terra, né, é um processo, é a escola que nós estamos, para que essa imperfeição chegue a essa. Essa é a única certeza que nós temos, que chegaremos à perfeição. Aí cada um de acordo com o seu passo. Como diz Ramatiz, a natureza não dá saltos. É cada um com seu esforço, é cada um com sua dedicação, né? Jesus veio falar no seu evangelho da humildade, do perdão, não ter vingança. Jesus não veio falar isso do evangelho, quem já leu um pouquinho, veio falar de virtudes que nos limpam, que queimam essa energia que nós construímos no nosso corpo espiritual, que pela ação da gravidade tem que descer, né? A grande verdade é que o espírito ele tem que tomar um banho de beleza. E o banho de beleza do espírito é jogar tudo para o corpo físico. O corpo físico atrai toda essa energia. Enquanto ele está no descenso, e é por isso que a gente fala que aqui a gente não trabalha no corpo físico, e sim no corpo astral, e principalmente se a doença estiver em descenso vibratório, e aquela pessoa tiver o merecimento, que isso é importante nós entendermos, porque ninguém vai ter uma doença, entre aspas, porque nesse processo de descenso é uma enfermidade para a espiritualidade, não tem nome ainda, né? Porque quando chega a materializar-se no corpo físico, aí sim, já é o final, já é o alerta que o corpo está dando que o negócio está feio, que a mente está desequilibrada. E aí ela se materializa no nosso corpo e quem descobre dá um nome, Parkinson, Alzheimer, o câncer e por aí vai. Aí sim se materializa como doença no corpo de carne, mas ela veio lá de cima da mente, como uma enfermidade, descendo, e ela vai se alojar exatamente na parte do corpo mais vulnerável. Mas qual é a parte do corpo mais vulnerável? Aí cada um tem a sua história de vidas pregressas, a sua história de vida atual. Qual é a vamos dizer, a minha parte mais vulnerável? Eu acho que é o fígado, que eu gosto de tomar cerveja, né? O fígado não deve estar muito bom. Então ali vai se alojar alguma coisa, uma cirrose, e por aí vai. E olha como a ciência já tem descoberto, desde 1944, médicos russos, cientistas russos, já descobriram que nós possuímos, não sei se quem é da área de saúde, nós possuímos todos os vírus, micróbios e ultravírus de todas as doenças. Vocês sabiam disso? Só que numa cota mínima, que não se proporciona o desenvolvimento, não ultrapassa aquele limite natural biológico de segurança. Então ninguém adoece. Quer dizer, ninguém adoece com essa cota mínima. O que acontece é quando a mente em desequilíbrio, né, começa o espírito, né, em desequilíbrio, né, que na concepção nosso corpo é perfeito. Recebemos um corpo perfeito. Mas a nossa materialidade, os nossos desejos, nossos vícios, nossas paixões é que vão desequilibrando na prática. E aí nós realmente vamos dando um terreno fértil para que esses micróbios, esses vírus, ultravírus, eles se proliferem e causem, né, materializem uma doença. Porque nós possuímos todos eles. Né? A gente pensa, puxa, eu sou sadio. Não tem, mas você tem vírus disso, daquilo outro. Né? O que é a vacina? Né? É o próprio vírus injetado na gente, o corpo trabalha para ter a imunidade aumentada contra aquele tipo de vírus, de micróbio, e por aí vai. Não é isso? Então, nessa caminhada da perfeição, que é a nossa grande meta, né? E é por isso que no Evangelho, nos livros espíritas, Kardec falou, a maior autocura do mundo é fazer caridade. Fora da caridade não há salvação.
é buscar o próximo o tempo todo. Então a turma que vive de mau humor, a turma que vive, né, ranzinza, a turma que vive aí, né, querendo passar a perna no outro, a turma que fica o tempo todo com a maledicência, falando, né, aí fulano, beltrano, essa turma tem uma forte e com certeza é um terreno, é um terreno fértil para que se alojem, né, esses tipos de doenças que nós conhecemos por aí, de acordo com o grau de maldade que ela faz em relação ao próximo. Porque quanto mais grave o próximo é prejudicado, isso é um detalhe importante que a espiritualidade coloca, né, dentro desses sentimentos, né, dessas atitudes, quando é em relação ao próximo, eu afeto profundamente o meu próximo, a carga vem duplicada e até centriplicada com relação a isso. É uma coisa complicada, né? Quando eu afeto outras pessoas, não afeto só a mim, né? Então eu tenho feito isso durante muitos anos. É por isso que a gente vê um planeta doente, pessoas o tempo todo no SUS, na fila do SUS, né, sofrendo das mais diversos tipos de doença. Por quê? Falta, nesse momento, do nosso conhecimento, a parte de espiritualidade, de conhecer que a mente é o grande comandante, que a mente é que vai trazer um bem-estar. Quando a gente, olha, essa é uma coisa tão interessante que eu lembro de uma frase que o Divaldo falou numa palestra, eu nunca mais esqueci. Às vezes você olha para uma pessoa que está sem nenhuma doença aparentemente, nenhuma doença aquela pessoa, mas a mente dela está assim, ó, torcida. Não demora muito, vai dar sinal de alguma coisa. Você diz, que pessoa saudável. Ela não chega nem aos pés de uma pessoa que tem um câncer e está sabendo lidar com aquele problema. Não são os problemas da vida, como diz o Divaldo, que vão nos afetar. É a forma como nós lidamos com eles. Então aquelas pessoas que estão ali lidando com os problemas, com raiva, com rancor, com revolta, eu continuo gerando carga tóxica e adoecendo e ficando doente. Essa terapia do riso, quando leva aqueles palhaços com as crianças, né, no hospital de câncer e por aí vai, é tudo para quê? Para que o sorriso? Para que a alegria? Por quê, gente? Será que isso faz diferença? Pô, isso é maldade. Tudo passando, tudo morrendo. Ninguém está morrendo ali. Quem está morrendo é o corpo. O espírito está rejuvenescendo. Isso que é a visão que nós não temos. Quando a pessoa tem uma doença grave, o espírito está jogando tudo para o corpo físico. É a limpeza que ele está fazendo. É a ação da gravidade atuando, né? Muitos e muitos casos que a gente vê por aí, né? Pessoas muito doentes, etc. Meu Deus, desencarnou tão malzinha. Aí vai ver depois história, notícia dela no plano espiritual, ela está feliz, linda, bonita, né? Porque ela fez aquela limpeza, aquela carga, foi todo para o fio terra, né? Que é o chão aqui, que é o corpo de carne, né? Por que, Rogério? Então não tem que valorizar o corpo? Não, pelo contrário, você tem que cuidar do seu corpo, mas sem exageros. Saber que muito mais importante que o corpo é a mente. E como diz o Divaldo, aquela criatura com câncer está com muito mais saúde que aquela que não tem, porque ela está com a mente alinhada. Ela está bem, ela está aceitando bem o problema dela, né? E Divaldo tem uma mentora que é uma psicóloga maravilhosa, que é Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, ela tem um livrinho que vale a pena nós lermos, até para ajudar as pessoas, chamada Plenitude. Que livro é aquele, meu Deus? Esse livro Plenitude tem um capítulo lá chamado Autocura, que ela nos dá 4 passos. E aqui tem uma história de uma pessoa que teve câncer, que no início do câncer o chão cai, né? Abre o buraco. Meu Deus, minha vida acabou, não tenho mais objetivo, acabou tudo. E como ela era espírita e sempre gostou de ler, aquele livro caiu no colo dela. Não, nada quase no seu colo ao acaso.
tem um motivo de ser. E lá tinha 4 passos que nesse capítulo ensinava. Primeiro passo, cuidar do seu pensamento. Não ficar, puxa, dar aquela de coitadinho, meu Deus, eu estou com um problema tão sério, ninguém me ama, ninguém me quer, minha vida acabou. Tem que cuidar disso, tem que fiscalizar, vigiar o seu pensamento, elevar a sua vibração. Esse é um dos métodos da autocura. Nos cuidarmos, não cairmos nessa cilada. E é por isso que na palestra passada nós falamos da obsessão. Quando a gente adoece, que é fruto da lei de causa e efeito, ninguém adoece por acaso, pega uma doença grave por acaso, é porque ali tem já uma dívida, um resgate, uma aprovação que nós estamos passando. E quanto mais alinhados mentalmente e confiantes na nossa cura nós entrarmos nessa batalha, não, você não vai vencer essa guerra, eu vou vencer. Já é outra atitude. Cuidar do nosso pensamento, né? E os médicos estão sabendo disso. Por isso que agora tem hospitais agora que parece o quê? Hotéis. Já foram alguns hospitais que você olha, pô, isso aqui é um hospital ou é um hotel? Você se sente bem. Hoje já estão liberando as pessoas mais cedo para ir para casa, porque ali no hospital é deprimente, alguns hospitais, meu Deus, você está ali, né? Mais ou menos bem, de um cara pior do que você. Você, meu Deus, tem que sair daqui. Aquele cara está bem, sem perna, eu estou aqui morrendo, mas você fica deprimido com aquele ambiente, você fica doente, você acelera o processo. Dr. Mormon, que eu comecei a falar nos Estados Unidos, dividiu lá no hospital, lá nos Estados Unidos, em 2 grupos. Ele fez a terapia do riso. Um grupo, 2 grupos. Os 2 grupos, as pessoas com doenças terminais graves, que não vou ficar falando aqui toda hora quais são as doenças, ele dividiu em 2 grupos. Num grupo 1, ele botou essas pessoas para ver filmes de terror, de guerra e sexo. No grupo 2, né, filme de comédia, de alegria, filmes de romance, de amor. Depois ele mediu nos 2 grupos aquela enzima que tem na saliva chamada imunoglobulina, e essa saliva é que nos dá, aumenta ou diminui a nossa imunidade. Isso é científico. No grupo 1 que assistiu o terror, a imunoglobulina sumiu. A turma ficou tudo cabisbaixa, caída. No grupo que viu filmes felizes, alegres, né, filmes que te motivavam a viver de alegria, a imunoglobulina subiu. E não é simplesmente um grupo, ele fez isso nas diversas experiências e chegou à conclusão que a alegria, que a terapia, que sorrir faz bem para a nossa saúde. Dar um bom dia, mas vem cá, não é que... Estou falando sorriso espontâneo, sorriso alegre. Não é chegar de uma... Bom dia. Isso não é sorrir. Você já está dando... Está fazendo a convenção da educação. Bom dia. Né? Seja alegre, sorria. Libere essa energia. Nós somos uma pilha energética. Nós somos magnetismo puro. Quando a gente estiver estudando a palestra 9, falar de magia negra, você vai ver como nós somos bruxos. Nós aqui somos bruxos. Nós, quando estamos com raiva de uma pessoa, a gente magia a pessoa. Jogamos dardos, jogamos energias negativas. E muitas das vezes, peguem. Porque ali tem uma relação, um vínculo. Né? A lei de causa e efeito atua e você prejudica aquela pessoa com a sua energia negativa. Né? E isso pode ser, voltar zoologicamente contra nós. Quantas e quantas pessoas que nem sabem dessa energia que tem, estão aí prejudicando outras pessoas, e pior ainda, aquelas que sabem e utilizam para o mal. Essas são as piores. Voltam com doenças tenebrosas, porque utilizaram mal a sua energia para prejudicar várias pessoas. O mundo é isso, e a gente não para pensar. Nós não somos um ser humano vivendo uma experiência espiritual. Nós somos espíritos, na nossa essência, nós somos energia, vivendo uma experiência humana, presa num corpo de carne transitório. Isso aqui é transitório. Para que possamos, graças a Deus, que nós temos um corpo de carne para expurgar todas as besteiras que nós fazemos.
toda aquela vaidade, toda aquela inveja, todo aquele orgulho, né? Toda aquela cobiça, vícios, paixões, atitudes negativas que nós temos, que ferimos, estigmatizamos, manchamos o nosso corpo espiritual, nosso corpo astral. E como Jesus falou, a gente tem que limpar isso. A doença vem de cima para baixo, vem da mente para o corpo e vai ser aderido no nosso corpo físico. E quando adere, né? E aí a gente recebe o nomezinho de uma doença que nós conhecemos por aí, seja qual for ela, enquanto isso é enfermidade. E é por isso que aqui na casa a gente atua nesse descenso. Muitas vezes, de acordo com o merecimento de cada um de nós, né, a gente poderia perder um dedo, perder um braço, e a gente perde só um dedinho, porque foi ajudado na casa espírita durante esse descenso. A doença já é a materialização, né, de um problema que já estava acontecendo conosco há muito tempo. A doença não é, puxa, ele adoeceu, aí o médico vai lá e atua no efeito. Esquece da causa. A homeopatia, Samuel Hahnemann, que é o grande mestre da homeopatia, e muita gente não acredita na homeopatia, como é que aqueles vidrinhos de água, né, vão trazer cura? Meu Deus, porque aquelas ali são a água. Se nós soubéssemos o poder que a água tem, a água é vida. Nós somos quantos por cento de água? Eu já ouvi 70, 60, já ouvi 90. Eu tiro a média, vamos botar 80. Já, não fico, nem 60, nem 70, nem 90. 80. Nós somos muita água, gente. A água é facilmente manipulável, boa condutora de energia, nós somos água. A água é facilmente afetada. O que acontece aqui, vocês lembram do copinho de água que eu falei com vocês? É o que acontece aqui antes de vocês entrarem ali naquele galão de água. Ele é magnetizado pelos médiuns. Partimos do princípio que os médiuns aqui estão com saúde, estão bem mentalmente e ali estão jorrando energias positivas. E aí tem que ver o complemento da água com a nossa energia. Não é chegar ali e encher 10 barris de água, né, 1 litrão, né, traz até PET de 2 litros, enche e bebe aquilo ali, bota na geladeira, isso não adianta. Quando você beber seu copinho com água ali, que não tem necessidade, senão você vai aumentar a conta de água do ar, né? Tem gente que leva 10, 15 litros para casa, complica aqui a conta da água. Um copinho de água daquele, não é simplesmente virar e acabou, não. Você mentaliza. Use o seu poder mental, sua mediunidade, que todos somos médios, e mentaliza ali qual é a minha doença, o que eu estou precisando. E ali você bebe, ingere com calma, deglutindo, vendo aquela água descendo pelo seu corpo. Não é chegar ali matando sede. Tudo bem, está com sede, parabéns, bebeu, matou a sede, porque aí não tem efeito. Porque ela é muito, né, é hipersensibilizada, a água fluidificada. E já foi constatado por pessoas que trabalham em laboratório químico, pegando a água fluidificada, elas tinham uma modificação na sua estrutura atômica na água fluidificada, diferente da água comum. Tinha ali ingredientes diferentes. Para vocês verem como a água é importante, como essa água fluidificada nos ajuda, como os passes. Quando vocês estão recebendo passe aqui, a preocupação não é com a dor de barriga que você está sentindo, não. Ela até diminui, porque há um descenso, aquela região está sendo afetada por alguma causa, né? E o descenso está ocorrendo, às vezes lentamente, na formação da doença, e o passe com a sua energia, o médium, junto com o médium espiritual que está trabalhando com ele, que é o guia, vai atuar naquela energia mais sutil, nos chakras. E aí você sente um bem-estar. E isso pode modificar até a célula danificada. Ela se reestrutura. Não é o Rogério que está falando, não, é a espiritualidade. Eu tenho um caso, né, particular, o caso até de Ramatiz, vou contar o caso de Ramatiz, vou contar o meu não. O caso de Ramatiz, que uma pessoa não engravidava de jeito nenhum, que ela tinha problema nas trompas, etc. Aí o médico chegou e falou, olha, só com cirurgia. Aí como ela e o marido eram espíritas, resolveram passar no centro espírita e conversar.
lá com os médios, com o presidente, com o guia lá. E ele falou, ó, tudo bem, continua fazendo seu tratamento médico, nunca deixem de fazer, tá? E vamos fazer um tratamento durante 20 dias, com passes e água fluidificada. Depois a gente vê, antes da cirurgia, você vê o que acontece. Ela fez durante 20 dias. Ela engravidou. Não precisou fazer a cirurgia. Oh, milagre. Milagre para quem não conhece, né? Como é que funciona a ciência espiritual, né? Porque ali era um karma que ela tinha, ela estava resgatando e teve o merecimento, né, de ser mãe, fruto das atitudes, da boa conduta dela. Vejam como tudo leva à nossa cura mental, sentimento e atitudes. Quando a gente trabalha no bem, nós recebemos uma atenuação chamada kármica, né? Muitas vezes não merecemos nem a cura naquela encarnação, fruto dos nossos erros pesados. Mas muitas e muitas pessoas recebem esse bem que é a cura quando ela já está em final de resgate kármico, fruto da sua transformação moral, da sua mudança para o bem. Aí a espiritualidade, bem, ela não precisa sofrer mais com esse problema, ela aprendeu. Olha só, ela aprendeu, ela não faz mais o que fazia, ela merece ser curada. Diferente daquele que continua ainda fazendo bobagem, então tem que expurgar mais, tem que sofrer mais, vai continuar sofrendo até modificar-se. O objetivo não é castigo. A gente vai ver a palestra 13, fala da dor e sofrimento. A doença não visa castigar a gente, visa modificar os nossos comportamentos. E quanto mais nós trabalharmos no bem, nós recebemos uma ajuda maravilhosa da espiritualidade, né? Mesmo que não seja aquela encarnação, naquele momento eu receba totalmente a cura, mas nós recebemos aquele impulso interno de perseverança, de resiliência, de lutar, de ter otimismo, que a espiritualidade está sempre te motivando, e você consegue fazer coisas maravilhosas. Eu mesmo tive um exemplo de pessoas que moravam perto de mim, tinham câncer, né? E uma senhora que trabalhava na casa, numa casa, no orfanato, levando roupinhas para crianças, e nem ela não ia à igreja, o pessoal falava até mal dela, mas a religiosidade dela era uma coisa impressionante. As filhas dela falavam assim, mãe, como você está doente, para com isso, para de costurar. E ela e costurava o dia inteiro e levava com uma alegria imensa. Aquilo ali era um remédio para os tumores dela, era um remédio. Isso que o Givaldo falou, que eu falei ali atrás, muita gente que tem câncer está mais saudável que muita gente por aí, que não tem doença nenhuma, mas a mente está toda travada, em desalinho, com raiva, com ódio, e daqui a pouco vai ter um problema sério. Vai ter um problema sério, muito sério. Porque quanto mais raiva, essas emoções desregradas, essas emoções descontroladas, elas aceleram esse descenso dessa carga, dessas maldades que às vezes nós fazemos, e afeta diretamente um órgão mais sensível, né? O Ramatiz dá exemplos aqui no livrinho, que eu disse para vocês, Fisiologia da Alma e Mediunidade e Cura, de pessoas numa discussão, chega aquele extremo de raiva, de ódio, e tem um infarto fulminante. Morre ali, estatelada do nada. Do nada não, né? Porque ela já tinha essa carga tóxica, o coração já era vulnerável, e aquilo ali, o desequilíbrio mental dela, a briga, né, a troca de... Né? Quem já brigou aí? Quem brabo? A gente não fica mal, gente? Vocês já perceberam? A pele às vezes ruboriza, dá coceira, nasce uns caroços, a gente fica naquele mal-estar. É uma coisa impressionante. É o organismo reagindo à nossa mente. Porque tudo aquilo é a mente que está fazendo. O organismo é o quê? É o para-raio de tudo isso que a gente faz.
Toda essa raiva, todo esse ódio, toda essa delinquência nossa que a gente faz por aí, quem vai apanhando o tempo todo? O corpo físico. E o espírito quer mais que o corpo físico se dane, ele é o mata-borrão. Ele vai absorver, porque eu tenho que me limpar. E graças a Deus que a gente tem um corpo denso desse para nos limpar, para nos fazer melhor. Graças a Deus. Essa visão espiritual que nos consola, que ameniza um pouco, né, esse sofrimento que nós estamos passando, sabendo que nós teremos um corpo melhor em outra reencarnação, se nos modificarmos, lógico, né? Se nos modificarmos, né? E aqui tem essa perguntinha: quem faz tudo isso aqui, desequilibra tudo? A menininha já está respondendo: somos nós. Apontando para nós, somos nós que fazemos. Né? Não é culpa de ciclano, beltrano, são as nossas mazelas, são os nossos pecadinhos que nós cometemos, pecadões, que vão nos desequilibrando, deixando com raiva, materialização, priorizarmos a matéria, priorizarmos o ter, nos afetamos com perdas materiais, né? Tudo isso nos desequilibra e nos faz desequilibrar, né, o nosso corpo físico, com certeza. Olha o que eu falei: doença é herança do pecado. E o que é o pecado para o espírita? Toda atitude anti-evangélica. Ódio, raiva, rancor, mentira, maledicência, cobiça. Vocês sabem todos os pecados. Lógico, cada um no seu grau. Geramos aquela carga, né? Esse espírito desequilibrado, que é o grande comandante, né? Isso é só para relembrar o que nós já falamos. Vai lesionar quem primeiro? O perispírito, o corpo astral. Vai lesionar o cavalo que puxa o corpo físico. Se o perispírito está lesionado, ele falou: opa, isso aqui, ó, essas manchas aqui, ó, estão representando, não é doença não, tá? São enfermidades, é carga tóxica, tá? Que vai descer e vai atuar no corpo físico, na qual nós vamos materializar numa doença e o cara vai ficar doente, a pessoa vai ficar doente. Né? A doença é uma autointoxicação fluídica. A gente falou isso o tempo todo aqui na nossa palestra, essa autoidentificação. Mas antes de botar isso aí, eu vou botar um filme que eu achei assim uma coisa bem leve. Quem já viu aquele filminho do Hospital de Barretos, do câncer? Já viram? Alguém já recebeu? É uma coisa linda. Exatamente o que nós estamos falando. Trabalhar dentro daquela situação. Tanto é que o Hospital de Barretos não se chama mais Hospital do Câncer. Qual é o nome? Hospital do Amor. Por quê? Olha o foco. Porque quando você chega ao Hospital do Câncer, caraca, você mesmo já... Quem já entrou no INCA? Eu já fui no INCA. A gente fica... Vê uma criança, né? Se a gente não bota ali a doutrina espírita um pouquinho para funcionar na nossa cabeça, a gente sai de lá deprimido com aquela situação. E quem já sabe da doutrina sai. Né? A gente sabe que não tem nenhum santinho ali. Mas pô, a gente vê crianças, vocês colocam um filho nosso naquela situação. Meu Deus, será que nós temos essa capacidade de absorver bem essa situação? Então, o Hospital de Barretos, ele colocou Hospital do Amor, para que essa visão seja transformada, para que a mente funcione de outra forma. Aquela mente que vê filme de amor e vê filme de guerra, que comanda todo o nosso organismo. Veja o processo de autocura. Isso é um processo de autocura, até mudar o nome de hospital, chamar de Hospital do Amor. O amor já cria... Né, cobre 1 milhão de pecados. O amor, ele cura, né? E é uma história muito bonitinha que conta aí. Eu vou até puxar aqui para vocês. Aí eu pedi aí para... Vamos prestar atenção na historinha.
descobre a doença, é mais ou menos isso que acontece com a gente. O chão some, a gente perde o chão. In the dark, all hope is gone. Dreams go by and fade away. Feel so cold, left ashamed. Who can the faultless be? Who drinks when you are in too deep? Quimioterapia, todo sofrimento, né? Time you feel it's only E a gente cria um monstro no nosso coração, né? Meu Deus, eu tô com uma doença incurável. E não é por aí. Hoje a ciência está muito mais evoluída, está buscando amenizar isso, de forma que a mente consiga superar tudo isso. Nossa mente nos cura. O amor nos cura. Por isso que as pessoas são até enviadas para casa para ser tratadas pela família, onde tem o carinho dos familiares. as long as love fills your heart. You know you'll never fall apart. Muito mais importante que as drogas que a gente toma numa situação dessa Never fall apart. é a injeção de amor que a gente recebe. As long as love fills your heart. O amor é maior que o medo, a gente se sente protegido por isso. Por isso que o Hospital de Câncer Barretos teve um novo nome, Hospital do Amor. Vem de encontro a tudo que nós estamos falando aqui nessa palestra. A importância do amor na nossa vida. A importância dessa mudança de foco. Né? É aquilo que eu falei para vocês. 4 passos. Cuide do seu pensamento. Livrinho Plenitude e Autocura. O segundo passo. Converse com Deus. Joana de Ângeles. Converse com Deus. A gente não pode perder essa conexão com Deus nunca. É Ele que nos deu a vida. E através de Deus, dos nossos mentores, dos nossos guias, dos nossos anjos, é que nós vamos alcançar essa autocura, né? Otimizar minhas condições físicas, apesar da minha indigência. Aquilo que eu falei, não posso dar cara de coitado, meu Deus, meu mundo acabou, eu não sei o que eu vou fazer. Não... Negativo. Levanta a cabeça. Você vai ter ajuda nessa conexão, né? Vigiando nossos pensamentos. E o 4º passo, doar amor. É o que essa senhora que eu conhecia fazia. Diante de toda, né, da doença dela, com um nome tão feio, né? Que a gente sabe que é uma doença com nome feio e complicado hoje, uma doença do século, a depressão, câncer e outras aí. Doar amor é o grande 4º passo. E essa irmãzinha, nesse livro que eu falei que ela teve câncer, ela se curou. Ela pediu uma sala no hospital, de uma sala ela conseguiu um anfiteatro ou várias salas para começar esse processo de ajuda. Aí ela, vendo que a turma estava crescendo, caiu no colo dela outro livro da Joana de Ângeles, né? Capítulo, né? O Amor, Insubstituível Amor. No capítulo A Busca do Sentido Existencial. E aí ela foi conseguindo ajudar muitas pessoas. Isso é doar amor. A sua experiência de vida, você pode ver, a maioria das pessoas que perdem um ente querido, elas investem, né? A mãe do Cazuza, né? E outras pessoas aí que tiveram perda dos familiares com doenças, eles abrem uma instituição, fazem alguma coisa para que as outras pessoas não passem por que ela passou. Não percam seus entes queridos, que deem amor, que deem assistência, né? Aquilo que eu falei, ter câncer não é estar doente. Nós estamos reparando aquilo que nós fizemos conosco mesmos, que nós fizemos conosco, ou em vidas passadas ou nesta vida. A Matiz coloca que a tela, a pele, nossa pele é uma tela que exterioriza
tudo aquilo que nós fizemos. Todas as mazelas do nosso interior é exteriorizado na pele. A pele é como se fosse, né, um atestado de saúde ou de doença, a nossa pele. Porque ela está diretamente conectada a todos os órgãos e sofre todas as descargas elétricas positivas ou negativas, né? Então vejam como funciona todo esse processo, tá? Né? Indo de encontro tudo que nós falamos, esse poder nosso da mente, né? Que a gente tem e pode modificar. Voltando para a nossa palestra, a nossa transparência, né? Doença é autointoxicação fluídica. Então, tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos gera um fluido tóxico, positivo ou negativo. No caso aqui, que a intoxicação é negativo. E já falamos de alguns, que são os nossos sentimentos: a angústia, a mágoa, a inveja, o ódio, a ansiedade, né? Atitudes negativas, preguiça, violência, egoísmo, maledicência, irresponsabilidade e muitos outros, né? Eu anotei até mais alguns que eu gosto de... Eu leio o livro de Ramatiz, ele escaneia muitos outros, né? Ódio, crueldade, vingança, calúnia, né? Atitudes demoníacas, principalmente a parte de magia negra, né? Visando o próximo, né? Causa um ultravírus avassalador que gera aquela doencinha que a gente viu ali do Hospital do Amor, né? Fica incubado às vezes durante séculos e ataca o núcleo das células. Vejam o que esses sentimentos, o que essas atitudes fazem conosco. Como diz Rabat, a grande porcentagem, 99% das doenças são kármicas. São kármicas. Nós é que criamos as doenças. Então, como ele fala, não existem doenças, e sim doentes, e é o princípio da homeopatia, né? Samuel Hahnemann, naquela época, né, foi taxado até de maluco, porque ele via o ser integral e não ficava vendo só o efeito, mas ele queria saber a causa lá na frente. E ele fazia aquelas substâncias, aquelas aguinhas, né? Curava, que fazia bem. É lógico, tem pessoas que não se dão bem com homeopatia, que o negócio está tão complicado, já está tão deteriorado, a carga tóxica já está tão impregnada, a doença já se enraizou tanto na criatura, que a homeopatia não vai resolver. Ali é para atuar enquanto está tendo descenso vibratório. Aí a homeopatia, o passe, tudo isso pode até trazer a cura, se for do nosso merecimento. Quem já ouviu falar do Zé Arigó? O pessoal da antiga lembra. Zé Arigó incorporava o Dr. Fritz. Não é esse Dr. Fritz do Rubem de Farias, esse engenheiro aí, que começou a fazer bobagem, né? Começou até bem na história dele, depois começou a cobrar e aí os guias se afastam, os espíritos do bem se afastam. Zé Arigó não, é o cara que trabalhava com o Dr. Fritz. Zé Arigó foi preso. Vocês sabiam disso? Foi preso lá na época do Juscelino Kubitschek, porque ele fazia curas. E ele estava deixando os médicos da época desesperados. Curas espirituais que ele fazia. Aí taxaram de charlatão, ficou um tempo. Lá na delegacia ele parou de trabalhar, onde ele estava preso. Curou a mãe do delegado, curou os carcereiros, curou todo mundo que estava lá. E aí? O próprio Juscelino Kubitschek teve uma irmã, a mãe dele, curada pelo Zé Arigó, pelo Dr. Fritz. E aí? Aí o Juscelino, presidente da República, interviu e tirou ele da cadeia. Mas o próprio Zé Arigó, nas suas histórias, naquele galpão enorme, várias pessoas sentadas, ele não saía curando todo mundo, porque havia o merecimento. Aquilo que eu falei na palestra, um minutinho atrás. A cura vem de acordo com a necessidade, com o merecimento de cada pessoa. Se você está no fim de um resgate kármico, pode ser que você atinja a cura. Se você já está no processo de retificação, já se modificou, não tenha dúvida. E eram para essas pessoas que o Zé Arigó olhava no salão e via uma luzinha em cima. Você vai lá, você
Ele escolhia. E tinha gente que saía chateada. Pô, estou vindo aqui já há quase um ano, nunca me chamou. Eu estou com essa dor e não passa. Aí vai tomar água frutificada, vai tomar passe. Não é o momento da cura. Porque se a gente cura uma criatura no momento errado, ela continua fazendo a mesma coisa. E aquilo ali, a doença é lei de causa e efeito. É reparação. Você tem que resgatar aquilo para que a dor mude o seu modo de ser, seu modo de ver a vida, e você não repita o mesmo erro. Por isso que aqui é uma escola. Por isso que aqui é uma escola. A doença não é castigo, é aprendizado, né? Então, muitas das vezes a gente acha, puxa, eu estou aqui no centro espírita, ainda não consegui minha cura. Meu irmão, você pare para pensar e veja de outra forma. Graças a Deus eu estou entendendo agora como funciona todo esse processo e eu vou começar a fazer o meu milagre, que é o processo de autocura. Ame-se. Comece a fazer o bem sem ver a quem. Comece a ser mais otimista. Pare de ser ranzinza, pare de pensar negativamente. Essa irmã, ela ficava assim, muito triste, essa irmãzinha que tinha câncer e usou esses 4 passos lá no hospital em que ela se tratou e se curou. Quando perguntava para a pessoa que estava doente, vem cá, meu irmão, quando você se curar, o que você vai fazer da sua vida? As pessoas faziam assim, não sei. Continua fazendo a mesma coisa. Sei lá. Não pensei nisso. E é por isso que ela colocou dentro desse processo, naquele capítulo, a busca do sentido existencial, um projeto de vida. Então as pessoas nessas salinhas, além desses 4 passos para buscar a sua cura, tinham que ter um projeto de vida. Ah, quando eu ficar boa, eu vou ser piloto de aeronave. Que não vai nem chegar, nem piloto de kart, mas bota isso na cabeça que é uma motivação, é os sonhos, são os objetivos. E isso diz lá no livrinho da Joana de Andes. Joana de Andes, que é a grande psicóloga, né, do plano espiritual, através do Divaldo, traz coisas maravilhosas para nós, nesse livro Plenitude também. Né? Então é esse objetivo que nós temos que ter, colocar o que nós temos de melhor para fora, é o que ele diz para nós. Nosso projeto existencial tem que ser construído. A gente não pode enfiar a cabeça dentro de um buraco e deixar que as coisas aconteçam, porque não vão acontecer. O objetivo da doença não é castigar, não é fazer a gente sofrer, é fazer a gente refletir e pensar na vida e em que eu posso melhorar. Onde eu errei, principalmente quando a gente tem conhecimento disso. Quando a gente toma conhecimento, todo esse processo aqui, caramba, abre, as nuvens se afastam. Você começa a enxergar melhor a sua vida. O que você pode fazer para melhorar. E aquela de doar amor, que é o 4º passo, é exatamente isso que a irmã fez. Mesmo com câncer, ela estava trabalhando em prol dos outros. Porque muita gente fica doente, a gente vê pessoas e pessoas, né? Pessoas com câncer trabalhando em prol dos outros. Pessoas com uma dor de barriga, fica estatelada em casa, meu Deus, reclamando da vida. Com um resfriado, reclamando da vida. Enquanto as pessoas com coisas muito mais graves, é aí que eu falo, doença é uma percepção tua, da sua mente. Muita gente com doenças gravíssimas estão com a mente maravilhosamente bem, alinhadas, trabalhando, fazendo o processo de autocura na medicina convencional e aqueles que têm a possibilidade de fazer na espiritual também. Porque aqui nós fazemos também curas. Não tenha dúvida. Mas é um trabalho em equipe. Você tem que trabalhar a seu favor. Né? Não adianta adotar toda a responsabilidade da equipe espiritual nos médiuns. Nós temos que fazer a nossa parte com confiança, com otimismo, com vontade de viver. Não tem outro jeito. Se amando. É a grande dica, né, que o Divaldo sempre dá para nós nesse momento de autocura. Né? Então tudo isso gera fluidos negativos. E tem que ir para algum lugar. Né? Temos que limpar a nossa alma, que é o corpo físico, que é o mata-borrão, que vai absorver tudo isso. Dentro daquela ideia que a gente falou da água, olha só.
Isso aqui é uma molécula de água que foi congelada numa experiência de um cientista japonês, né? Eu gosto de rock, tá? Isso aí, mas rock é uma pancada forte, complicada. E aí, olha como é que ela ficou, meio distorcida, numa pancada de rock. Como a água, né, reagiu àquele som pesado do rock pesado. Como a água, ele tocava e depois congelava, né, na experiência dele, Pastorais de Bach, uma música elevada, né, uma música, né, tranquila. Olha como é que ela ficou simétrica em forma de estrela. Oi? Não vamos entrar nessa seara, não. Né? Eu sou motociclista, eu gosto de vez em quando de um rock, mas um rock bom, né? Não aquele rock doido, não. Mas nós somos água, como a água. Nós refletimos tudo que está em nossa volta. Os sentimentos, as energias, um bom dia, um sorriso, um aperto de mão, um abraço. Sincero, aquilo que eu falei, né? Sincero. Dentro da falsidade, aí já sai pela culatra o tiro. Oh, vou abraçar, Rogério foi para abraçar. Aí vai abraçar o seu maior inimigo, mas com ódio do caramba do cara. Está se imantando mais ainda nele. Tem que ser um abraço sincero, do coração. Sem ódio, sem vingança. Né? Aqui, ó, ódio e raiva, no momento de ódio e raiva, né? Que ele foi com cristalizou, como é que deformou toda a molécula d'água. E aqui, uma situação de amor e admiração. Olha como é que ela fica perfeita, simétrica, parece uma flor. Então, esses somos nós, no dia a dia, o tempo todo, nessas inter-relações com as pessoas, trocando farpas ou trocando amor, trocando, né, energias positivas. Nos afetam diretamente. Agora, imagine, né, o nosso perispírito, se nosso corpo é feito de água e sofre assim, e o nosso perispírito, que é muito mais sensível, o quanto ele não sofre. E aí ele diz, opa, não vou ficar com essa bomba aqui não. Joga para baixo. Vai para o corpo físico. E aí, né? Segura, peão, que a carga é tua. E aí quando a gente desencarna, vai tudo para a terra, e aí a gente já tem, né? Dependendo do nosso débito, né? Do nosso peso de toxina que a gente traz, né? Nós podemos, dependendo daquilo que eu falei lá no início, a maldade, a quantidade de maldade que nós fizemos, às vezes levamos várias e várias reencarnações para expurgar aquilo. É aquela história. Papai do céu é tão bom com a gente que a gente não para pensar. Né? Ele dá exatamente a cruz do tamanho e do peso que a gente precisa carregar. Papai do céu sabe quem somos nós, nossos guias, nossos anjos. Ninguém vai chegar e vai te dar uma doença avassaladora, um problema daqueles que, meu Deus do céu, que sabe que você não vai aguentar. Fulano aguenta. Né? Você olha para o lado, caramba, se eu tivesse metade do problema daquele cara, eu já tinha me matado. Não, mas papai do céu sabe disso. Mesma coisa com relação às doenças, né, os problemas de psicose, neurose. Cada um sabe exatamente, papai do céu. Tem aquela história da mulher que estava reclamando da vida e teve a oportunidade, né, de trocar a cruz dela. Ah, meu Deus! Aí teve um encontro com um anjo lá que toma conta da sala das cruzes. Aí ela reclamando, o anjo se condoeu. Ah, minha senhora, tudo bem. Entra ali e troca a cruz da senhora. Vê que serve para uma cruz melhor, que a senhora reclama tanto, eu já não aguento mais nas suas orações. Ela teve essa oportunidade quando estava desdobrada, né? Dormindo. E aí ela foi lá, olhou, pegou, levantou a cruz. Ah, é essa aqui. E saiu. Mas antes a senhora vê atrás o nome que está escrito. E está meu nome. É exatamente a cruz da senhora. Não tem como fugir dela. É tua. Segura e carrega. Né? Pegue seu fardo e me siga. Né? Como Jesus disse. Pega a tua cruz e me siga. Não tem como fugir. Isso é o nosso fardo. Seja o fardo da família, o fardo da doença, o fardo das dificuldades. Nós temos que assumir o nosso problema com equilíbrio. A mente comanda tudo. Né? A mente tem que estar bem. Isso que a gente tem que exercitar. Eu recebi na internet, e eu anotei aqui, que eu achei bacana. Bem prático. 10 formas científicas para ser feliz. Eu disse, pô, tem tudo a ver com a palestra. Planeje uma viagem.
Que beleza, hein? Quem puder, né? Não precisa ir para os Estados Unidos, pode ir ali para Japuíba, Cachoeira, né? Um lugar perto. Medite, reflita, né? Pare, pense na sua vida. Fique com a sua família e amigos. Procure mais o seio familiar, que é ali que está nosso problema, nosso karma. More perto do trabalho, né? O desgaste tremendo que a gente, aquela visão holística, né? Equilíbrio psicossocial, né? Equilíbrio socioeconômico. Tenha mais contato com a natureza. Tudo isso a gente fala aqui nas nossas palestras. Durma mais. Faça exercícios. Pratique o sorriso. Ajude os outros. Pratique a gratidão. 10 formas científicas para começarmos a construir. Eu vou fazer a felicidade, formas de ser feliz, eu boto formas de nos curarmos, formas de buscarmos a saúde. Né? Que tem a parte fisiológica, psicológica, né? Socioeconômica, está tudo aqui dentro. Né? Trabalhar perto nem sempre é possível, né? Fazer o quê? A gente não consegue, mas se a gente conseguir pelo menos dessas 10, umas 5, a gente consegue um equilíbrio bom para começar a enxergar melhor, não ficar tão nebuloso. Né? Tem uma história muito bonita, né, no jornalzinho que de vez em quando a nossa presidente entrega para a gente aí na UER, que vem lá da Ramatiz. E eu vi uma historinha, eu vou contar rápido aqui, resumida, do Divaldo. Você está sorrindo. O Divaldo estava na África do Sul e aí aconteceu uma coisa muito curiosa que ele foi e contou aqui no jornalzinho. Ele estava lá no hotel, lá na África do Sul, foi, logicamente ele ter ido fazer uma palestra, quando de repente vê uma voz estranha. O Divaldo é médium, vidente, audiente, tudo. Né? E aí diz, abraça aquele garçom. O garçom era negro. Aí ele achou estranho o pedido, né? Aí ele ficou hesitando, aí ele foi e pediu ao garçom, eu posso fazer isso? Aí o garçom se assustou. Pode. Aí foi e abraçou o garçom e ficou ali abraçado com ele, depois ficou tranquilo. Passado o susto, né? Ele perguntou, por que o senhor está me abraçando? E aí ele respondeu com tranquilidade, em razão da tua gentileza, você me serviu tão bem. Ele tinha que dar uma desculpa, né? Mas foi ali o espírito que pediu para ele abraçar o cara. Até o momento ele não imaginava por quê. Mas eu não sou, mas eu sou pago para servir o Senhor. Aí ele sorriu e não acrescentou mais nada, né? O meseiro serviu-me conforme havia solicitado e eu respondi-lhe com educação. No dia seguinte não desci. O Divaldo estava com um problema gástrico, ficou no quarto. O cara sentiu falta do Divaldo, né? O garçom. Ele subiu lá, foi lá no quarto, levou torrada, chá, tentando ajudar o Divaldo. E aí o Divaldo estranhou a gentileza, né? E pediu para entrar, pediu para sentar e perguntou qual a razão daquele gesto. E aí ele abriu o coração com o Divaldo. Não mais existe aqui legalmente o apartheid, né? Aquela divisão, aquele racismo entre brancos e negros. Não existe legalmente, mas na prática ainda existe, tá, gente? Ele falou aqui. No entanto, ele permanece. Eu tenho 42 anos e nunca nenhum branco deu-me a mão. Mas ontem senti-me gente e quero agradecer-lhe. Narrou-me a sua história. O câncer de próstata que estava padecendo e estava programando para se suicidar, aquele negro. Ante o abraço recebido, ele sentiu-se um cidadão. Gente, e falou para o Divaldo, eu vou lutar contra esse câncer. No dia seguinte, quando estava de saída, ele veio agradecer com a família dele e o Divaldo respondeu, não é necessário nada, você está sorrindo. Precisa falar alguma coisa, gente? Um abraço e um sorriso serviu para dar motivação para aquele homem negro lá na África do Sul a lutar pela vida dele e sentir-se um cidadão. Olha como é
tão pouco a gente pode fazer aí fora. E às vezes não faz nada disso, né? Pensa, isso é besteira, não vou fazer isso, ele não vai ter em ligar. E aí o cara se abriu pela história dele, contando tudo que ele sofria, padecia daquela doença, e falou, agora eu vou lutar. Que eu me senti, 42 anos, nem um branco tinha apertado nem a mão dele, né? Então fica esse exemplo para nós aí, né? O quanto nós somos importantes, às vezes, para o outro, num sentido simples, né? De procurar. Já vimos o vídeo. Você pode se curar, né? Vou pular esse testemunho também dessa senhora cadeira de roda, é maravilhoso, mas já estamos em cima da hora. O método da autocura. Corrigir-se e não repetir os erros. Aquilo que eu falei, a doença não visa nos castigar, e sim correção, para que a gente não repita os erros, tá? Termos o coração iluminado na prática do bem. Esse é o método da autocura. Praticar o bem sem ver a quem, né? Ajudar e perdoar o outro. Isso aqui é o Evangelho, tá, gente? Tudo isso está escrito no Evangelho de Jesus. Nós estamos aqui repetindo o Evangelho de Jesus, que é o código máximo que nos coloca na evolução, né, no caminho da perfeição, é o Evangelho de Jesus e da autocura, tá? Jesus não pegava doença nenhuma, porque ele era amor em pessoa. Ele amava todas as pessoas, não tinha defeitos e não via defeitos nos outros, diferente de nós, que só vemos defeitos nos outros. Então estamos sempre falando mal dos outros. É a maledicência, que faz parte, né, do pecado que gera fluido corrosivo, tóxico, que impregna o nosso perispírito. Humildade para a nossa avaliação, né? Isso é a autorreflexão o tempo todo. Sermos humildes. É o Evangelho de Jesus. Eliminar o ódio e desespero no coração, né? Só com conhecimento, só buscando o amor, só com oração, seguindo aqueles 4 passos, que é importantíssimo, que é o método inserido aqui. Podemos colocar os 4 passos da Joana de Ângeles, que ela nos ensina no livro Plenitude. Quais são os 4 passos? Quem guardou? Cuidar do pensamento, otimizar as nossas condições físicas, conversar com Deus e a última e principal, doar o amor. Esse é o maior processo de autocura que está aqui inserido, né? E a nossa irmãzinha aqui deu o exemplo dela, trabalhando em benefício dos outros. Ela passou pelo problema, sentiu na pele, se curou e falou, eu posso fazer alguma coisa por outras pessoas. E é isso que a gente tem que fazer. Não é só em doença não, tá? Em tudo. Tá? A doença hoje é o foco da nossa palestra, tá? E para encerrar, fica essa imagem final, né? Nenhum astro se choca. Nenhum astro bate um no outro. Porque o macrocosmo, ele é perfeito. E nós viemos desse macrocosmo. O macrocosmo está no microcosmo, que somos nós. E nós temos essa perfeição. O que acontece é que a gente começa a chocar com planetas aqui. Fruto da vaidade, do orgulho, aí os planetas começam a se chocar. Quando começam a se chocarem, começa a dar, né, energia negativa e a gente adoece. Adoece a alma enferma, né, vai refletir no corpo físico. Mas nós somos perfeitos. Nós temos que harmonizar o nosso microcosmo para entrar em sintonia com o macrocosmo, né? Eu sou parte do universo e agradeço eternamente por isso. Nós somos eternos viajantes do universo, gente. Estamos de passagem aqui nesse planeta. Fomos criados, né, por uma energia perfeita chamada Deus, para que sejamos num futuro muito ou não distante, depende de cada um de nós, alcançarmos a perfeição. Mas o que é a perfeição, Rogério? Vide Jesus, como está no livro dos Espíritos. Aquela perfeição que não condena ninguém, que não julga ninguém,
de humildade pura, simplicidade, que veio mostrar para nós qual é o caminho da saúde eterna e da cura eterna. Jesus é o caminho, é a vida. Ele que veio nos ensinar como nós vamos nos curar eternamente e tomarmos logo a posse dessa missão tão importante, desses últimos momentos, dessa transição planetária, que seremos os trabalhadores da última hora. Ajudar aqueles irmãos nessa passagem com o nosso conhecimento, com o nosso amor, né? Com toda essa energia que a gente recebe da espiritualidade, né? Espero, meus irmãos, que hoje a gente saia daqui refletindo um pouco das alegrias que nós temos, né? Porque nós daqui temos momentos de alegria, né? Nós temos aqueles momentos que nos fazem fortalecer a alma para enfrentar a batalha. Porque estar encarnado num planeta de prova e expiação é uma batalha atrás da outra. Aqueles momentozinhos de alegria, de felicidade que nós temos, é para a gente respirar fundo e encarar de frente e não esmorecermos da batalha da vida. Tá? É para isso que servem os momentos de alegria. Porque a felicidade ainda não é desse mundo, como disse os espíritos para Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? O próprio Jesus falou que ele não era desse mundo. Ele veio aqui nos mostrar o caminho da felicidade. Né? Cabe a nós lutarmos essas batalhas e vencermos, sempre buscando esse equilíbrio que o macrocosmo nos mostra, né, na perfeição dos seus astros. Né? E naquela aurora boreal maravilhosa que mostrou ontem no Globo Repórter, né? Que coisa maravilhosa. O que é a natureza? O que é Deus, né? Coisa linda. Né? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Pai por mais esse momento de alegria, de aprendizado que a gente teve com a presença dos amigos espirituais, com as inspirações. Com certeza, Pai, estamos aqui refletindo sobre tudo que foi colocado, esses ensinamentos espirituais, e traçando objetivos existenciais, não só para nós, mas também para aqueles irmãos que necessitam um pouquinho da palavra, da atenção, do carinho, do abraço, do sorriso, que vai fazer realmente a diferença na vida desses irmãos. Essas energias de carinho, de amor, hoje, vão no fundo da nossa alma e limpam toda aquela mágoa, toda aquela névoa que nos atrapalha a enxergar e ver o quanto somos abençoados por Deus e as bênçãos que nós possuímos. Com certeza, Pai, saímos daqui fortalecidos e conscientes da nossa missão de ajuda ao próximo nessa caminhada, nesse momento de transição planetária tão importante para o nosso planeta e para cada um de nós ainda aqui reencarnados. Que Deus nos fortaleça, nos dê força para vencermos com equilíbrio e nunca deixarmos de doarmos amor, carinho, sorriso àquelas pessoas que necessitam e aquelas pessoas que às vezes temos problemas de relacionamento, sabendo que ali está o nosso irmão de caminhada e que nós temos que com eles construir o nosso caminho. É isso que nós aprendemos aqui, Pai, em cada palestra, em cada ensinamento, verdade espiritual que aqui nós recebemos. E assim sendo, em nome de todos aqui presentes, dos dois lados da vida, e no nome do nosso mentor Ramatiz, Mãe Maria, do nosso Mestre Jesus, mas acima de tudo em seu nome, Pai, pedimos a sua permissão para dar por encerrada mais essa palestra, dando todos felizes. Graças a Deus.